Preciosos irmãos, amigos que estão nos ouvindo nesta hora, estamos para mais um programa Semente de Vida e vamos continuar discorrendo um pouquinho. No programa passado nós discorremos aí sobre a vida do nosso profeta e eu quero continuar relatando a vocês algumas coisas que estão registradas. São testemunhos de pessoas que estavam ali no dia, na hora em que as coisas estavam acontecendo. E para mim isso não faz diferença, porque eu sou um tipo de pessoas que não preciso ver para crer. Eu creio com todo o meu coração, eu creio nesse mover sobrenatural de Deus para essa hora, para esse tempo que nós estamos vivendo, através de um profeta que o Senhor nos enviou nesta última era da igreja. Para tanto, eu quero ler uma escritura que está aqui em Amós, no capítulo 8, me desculpem, e no versículo 11. Está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas andarão sem rumo de mar em mar e de um extremo ao outro, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. É o que nos diz aqui, a profecia foi dada sobre Amós, e eu penso que nós estamos vivendo exatamente este tempo em que essa escritura está se materializando. A Bíblia nos diz que nos últimos dias haveria fome sobre a terra, não de pão e água, mas de ouvir a verdadeira palavra de Deus. E as pessoas iriam de leste a oeste e em todos os lugares tentando encontrá-la. E esta hora chegou. Esta hora está aqui, quando os homens estão se colocando como deuses e querendo ser glorificados. E as pessoas dizem, o doutor fulano de tal, o doutor ciclano de tal. E isto Paulo já estava nos dizendo lá, através das suas cartas. Ele disse assim, eu tenho um temor. E esse é que vocês tentem me adorar, em vez de adorar aquilo que eu estou pregando. Se não é isso que tem tomado lugar nesta hora em que nós estamos vivendo, eu nem sei. E ele diz assim, eu nunca vim a vocês com palavras encantadoras de sabedoria humana, mas no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Que suas esperanças estejam construídas sobre isto, que isto seja o alicerce onde você tem edificado a sua casa espiritual. Hoje é um dia terrível. As pessoas estão dispersas, longe da verdade. Longe da verdade. E é exatamente esse tempo em que nós estamos vivendo. Aliás, as pessoas estão atribuladas e você encontra com um, com o outro, e eles dizem, como eu estou tão sem tempo. Eles não têm tempo, estão agitados, exasperados. E como diz o mensageiro desta era,
Isso não passa de uma corrida de ratos, essa competição constante, né? E ele diz assim, o problema é que as pessoas não têm tempo para se chegarem diante de Deus e ficarem quietas. Elas têm tantas coisas para fazer. Elas pertencem a isto e pertencem àquilo. Eles têm de ter aquilo, têm de ter aquilo outro. Eles têm de ir a tal e tal lugar. E você não tem tempo. E o certo é que o diabo tomou tempo das pessoas. E o segredo do tempo, eu vou contar para vocês aqui agora. É você dar tempo para Deus e Deus te devolve o tempo multiplicado. Infelizmente, as pessoas não têm tido tempo para se aquietar com Deus, para se aquietar a um canto à parte, para estar ali a sós com Deus. Eu estou aqui relatando a vocês, dando apenas uma pequena introdução, né, com o assunto que nós vamos tratar um pouquinho aqui nesse momento. E eu quero relatar a vocês aqui mais alguns testemunhos. E aqui é de um casalzinho muito maravilhoso, né, que nós temos o conhecimento deles, nosso profeta cita eles, inclusive, que é o irmão Alex e a irmã Azel Shepherd. E eu não vou relatar aqui as coisas assim na sua minúcia, porque isso gastaria muito tempo. Então eu quero ir aqui a um testemunho, né, que eles relatam acerca de um dos seus filhos, e o filho do meio, o Júnior, que havia quebrado a sua coluna em 3 lugares. E eles fizeram uma cinta para ele e ele não podia andar sem esta cinta. E a mãe, o pai tentou convencê-lo, né, para entrar numa fila de oração, mas ele não quis. Até que um dia, antes do culto, o irmão Brana estava ali andando pela igreja e diz o irmão, a irmã Azel, que agarrou na sua camisa e contou para ele, que o seu filho estava naquele estado. E disse, olha, e ele está sentado bem ali. E ele perguntou para a irmã se ele era um cristão. E ela respondeu que ele era. E ele andou até lá e orou por ele, pelo Júnior. E ela olhava distante, né? E via que ele estava acenando a sua cabeça, mas ela não ficou com os pormenores do que estava acontecendo, tomando lugar. Mas no dia seguinte, ela tomou aquela cinta e jogou fora, no lixo. E o filho disse, mamãe, eu não posso andar sem essa cinta. E eu disse, você tem que andar, porque ela já era. Eu a joguei no lixo. E desde que você recebeu oração, você tem que ter fé, para que você possa abraçar essa bênção. E ela disse, eu tive que ter fé por ele, para fazer aquilo, e o Senhor o curou instantaneamente, coluna quebrada em 3 lugares. Somente Deus é quem pode verdadeiramente restaurar uma coluna quebrada. E o relato desta família, acerca deste
deste profeta, né, desse irmão, ele era muito, muito querido, né, o querido irmão Brana, o nosso irmão Brana, é que ele era um homem maravilhoso. Ele era um único homem que eu já vi, é o relato deles, né, tanto do irmão Alex e da irmã Azel Shepherd, é que ele era um único homem que ela já havia visto em toda a sua vida, em que eles não conseguiram encontrar nada errado. Um único homem em toda a sua vida que eles nunca conseguiram encontrar nada de errado nele. Você simplesmente não conseguia encontrar nada de errado. Muitas pessoas, diz ela, não têm senso suficiente para ver o que nós tínhamos aqui. E é sempre assim. Nós não valorizamos aquilo que temos. Né? Às vezes Deus nos deu um presente maravilhoso, como Ele nos tem dado nesta hora, e às vezes pouco valorizamos o que Deus tem nos dado. E ela diz assim, ele era um homem humilde, verdadeiro, um homem que nós não podíamos encontrar nenhum erro nele, mas ele vem e diz assim, eu errei e errei muito e espero que os meus erros não sejam pedra de tropeço para vocês, mas que elas sejam pedras onde vocês possam dar um passo para estarem mais perto de Cristo. Então, nós temos de tudo. Pessoas que olham e que não veem, outras pessoas que veem e se apegam àquilo e reconhecem que aquele foi um grande tesouro que Deus nos deu. Eu tenho aqui também o irmão Estre, eu estou lendo aqui conforme está escrito, né, o nome dele, né? E ele foi um jovem que ele foi para a guerra e ele perdeu uma das suas mãos lá na guerra e quando ele retornou, ele comprou ali uma pista de patinação e ele estava indo bem financeiramente falando. Seus pais o elogiavam muito, né? Mas ele diz assim, mas quando eu ia para a cama e que eu me deitava no meu travesseiro, as lágrimas começavam a rolar e eu me sentia totalmente condenado e não conseguia encontrar o que eu estava procurando. Havia um fundo dentro dele que clamava e ele tentou por diversas vezes responder esse fundo, indo para a igreja tal, indo para a igreja tal, até que um dia a sua irmã, que morava lá em Louisville, ligou para ele e disse, você precisa vir aqui e ouvir esse pequeno homem pregar, porque ele está pregando coisas que nós nunca ouvimos antes. E quando nós chegamos ali no auditório daquele colégio, onde as reuniões estavam sendo realizadas, o lugar estava totalmente lotado e nós mal conseguimos assento para nos assentarmos. E ficamos sentados por mais de 1 hora, mas cerca de 20 minutos antes do irmão Brana começar a pregar, um silêncio absoluto tomou conta daquele auditório inteiro. Todos ficaram quietos. Era como uma reverência que veio sobre aquela multidão naquela noite. Era algo que quase
fazia você escorregar do seu assento, pois você não fazia ideia do que estava acontecendo. Então, Mombrana subiu no púlpito e começou a pregar a sua mensagem. E ali, então, o Esther disse que naqueles primeiros 10 minutos em que ele estava pregando, ele havia encontrado exatamente aquilo que ele tinha procurado durante toda a sua vida. Aquele fundo que estava clamando dentro dele, quando ouviu o irmão Brana, ele alcançou a resposta daquele fundo que estava clamando. E quando a fila de oração começou, um garotinho com paralisia infantil foi levado até a plataforma. O irmão Brana disse para a audiência: inclinem-se, fechem os olhos, sejam bem reverentes. E depois da oração, ele disse para aquelas pessoas se levantarem e também disse àquele menino: venha até mim, filho. E a sua fraca perna ainda estava pendurada, mas no momento em que o seu dedo tocou o chão, a sua perna se endireitou e ficou maior, e ele correu pelo palco até o irmão Brana. E aí nós choramos como bebês, porque sabíamos que era algo real, que estava ali agora se materializando diante dos seus olhos. Ou seja, tudo aquilo que eles haviam clamado, anelado, almejara, estava ali agora sendo respondida. O irmão Esther, ele tinha uma expressão que ele usava para descrever o nosso irmão Brana. Ele dizia: bem, ele é do tamanho de um sabão em pedra depois de 2 dias de uso, mas é o maior homenzinho que eu já vi na minha vida. Esse era o testemunho deles. Né? E amava o irmão Brana, estimava o irmão Brana, e para onde fosse que o irmão Brana fosse, eles estavam ali acompanhando esse ministério sobrenatural. Quando o irmão Brana começou, eles dizem, havia muitos nos cultos de cura por todo o mundo. Naquele tempo, havia um grande número de seguidores, mas quando ele começou a pregar a palavra, ele começou a pregar a doutrina desta palavra, a sã doutrina desta palavra. Então, aquelas pessoas que estavam ali simplesmente movidas pela cura, pelos sinais sobrenaturais, saíram, se afastaram, porque eles só estavam à procura desse ministério de cura. E as pessoas, diz ele, começaram a se escandalizar com a severidade da palavra. Só Deus sabe quem vai aceitá-la por sua graça. E quero lembrar que muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Então, amados, preciosos irmãos, amigos, nós temos aqui testemunhos maravilhosos que eu quero ir repartindo com vocês através de diversas programações.
para poder relatar a vocês essas coisas sobrenaturais que Deus tem feito através desse ministério, que é a própria manifestação do Filho do Homem. E eu quero dizer para vocês que todos aqueles que conviveram com ele, a uma só voz, né? Eles nos relatam esta singeleza, esta simplicidade com que Deus esteve operando através desse ministério. O irmão Carl Wheeler, ele também nos conta aqui acerca de alguns feitos sobrenaturais, e ele também estava ali com o nosso profeta naquela viagem de caça para o Colorado, quando eles tiveram aquela nevasca, aquela tempestade, e que o profeta falou a palavra, e ele disse: sol, resplandeça, nuvens, volta para onde vocês vieram. Aquilo foi um grande milagre que Deus operou através da palavra falada, Deus ordenando ao seu profeta que falasse, e aquela tempestade voltasse novamente para o lugar de onde ela havia vindo e o sol brilhasse. E aqui nós temos um testemunho. Esse irmão estava lá, o irmão Carl Wheeler, e ele estava lá quando isso aconteceu, quando isso tomou lugar. Ele só não compreendeu a princípio, só quando o irmão Branham começou a relatar o que realmente havia acontecido. Então, ele entendeu, né, quando viu aquela mudança brusca da natureza, já estava nevando, de repente as nuvens, aquele nublado todo começou a se desfazer e o sol começou a brilhar novamente e o céu ficou azul novamente. De repente ele ficou sem entender, mas estava ali como uma testemunha ocular daquilo que tomou lugar, né? E coisas maravilhosas aconteceram ali naquele dia, em que uma outra ocasião nós estaremos relatando isso a vocês. Mas eu quero ficar aqui com esse testemunho que esse irmão precioso nos dá aqui, né? Ele diz assim: olha, eu preferia sempre me manter mais afastado do irmão Branham, eu me contentava simplesmente em vê-lo de longe, né? Ficava satisfeito em apenas ouvir o que ele tinha para dizer, e eu não sentia que fosse necessário colocar os meus braços no ombro dele, ou qualquer coisa assim. Eu o admirava muito. Por isso, quando nós estávamos caçando, eu sempre olhei para ele como que mais do que um profeta. Eu estava presente no tabernáculo quando o irmão Branham pregou as 7 eras da igreja, né? Essa comissão direta de Deus. E Deus desceu e confirmou ali para o seu profeta, diante dos olhos de todos que estavam ali presentes, aquela luz apareceu, era algo muito sobrenatural. E eu tive muitas das vezes no tabernáculo, quando eu podia ouvi-lo dizer do púlpito: vocês todos sabem o que eu estou esperando. E então, imediatamente, ele dizia: agora ele está aqui. E eu tomo cada espírito aqui sob o meu controle. Aquilo era sempre um choque muito espiritual por causa da atitude dominante que existia ali. Ou seja, aquela atmosfera do Espírito Santo tomando todo aquele ambiente, tomando todas aquelas pessoas, como ele disse: eu estou tomando os vossos espíritos
sob o controle, sob a liderança plena do Espírito Santo. Olha o testemunho que ele está dando aqui agora acerca do mensageiro. Ele diz assim: ele, o irmão Brana, exaltou Jesus Cristo mais do que qualquer outro que eu já tenha conhecido e ouvido. Eu nunca olhei para ele como um Deus, apesar de muitos deles terem feito isso. Mas eu cheguei a ouvir o irmão Brana dizer que ele acharia estranho se eles não tivessem feito isto. Porque, afinal, ali estava um ministério que era o ministério de um profeta. E aquele mesmo Espírito que estava por sobre Elias era o mesmo Espírito que esteve por sobre Eliseu, o mesmo Espírito que esteve sobre João Batista. E quando João Batista se manifestou, as pessoas vieram também diante dele e perguntaram se ele não era o Cristo. E ele disse: eu não sou. Quem você é, um profeta? Ele disse: não, eu sou a voz que clama no deserto. Então as pessoas ficam sem saber. E ali então as pessoas chegaram a achar, chegaram a pensar que ele fosse Deus. Mas ele não era, ele era simplesmente um homem como eu, como você, mas que Deus usou e manifestou o ministério do Filho do Homem. Veja, mas eu volto para a lição de Moisés, disse o irmão Wheeler. Deus fez de Moisés um Deus e fez a Arão o seu profeta. E essa é a maneira que eu vejo isto. Então, Deus operou sobrenaturalmente nesse ministério e nós vimos sinais, prodígios e maravilhas. A própria ciência tem que testificar isso. A própria coluna de fogo que esteve ali acompanhando o ministério. É a mesma coluna de fogo, diz o mensageiro desta era, que esteve ali com Moisés na sarça ardente, que esteve com Pedro lá na prisão, que esteve com Paulo no caminho de Damasco. A mesma coluna de fogo que cientificamente foi fotografado sobre a cabeça do mensageiro nesta última hora, nesse tempo no qual nós estamos vivendo. Mas eu estou contando isso tudo para vocês por um propósito, para mostrar para vocês o quanto que Deus operou de uma forma sobrenatural através desse ministério tão sobressaliente, né? E a forma simples, humilde, com que ele sempre permaneceu, mesmo sendo usado como foi usado pelo Espírito Santo e, no entanto, singelo, simples. E nós temos aqui esse testemunho que mostra o perfil deste homem, na sua humildade, na sua singeleza. Aqui está o testemunho aqui do irmão Douglas. Ele diz assim: o irmão Brana era um tipo de homem, e eu quero frisar isso aqui em muitas programações, o tipo de homem que foi William Brana. O irmão Brana era o tipo de homem que sempre colocava os outros em primeiro lugar. Que coisa, irmãos! Um homem usado como William Brana foi, eu posso dizer sem sombra de dúvida alguma, nessa era em que nós estamos vivendo, nunca houve um homem tão usado como William Marion Brana foi, e, no entanto, permaneceu humilde. E olha aqui o testemunho daqueles que caminharam com ele. Olha o tipo de homem que William Brana foi. Ele sempre colocava os outros em primeiro lugar.
Ele nunca foi competitivo de maneira alguma. Ele sempre queria que os outros passassem pela porta primeiro. Ele preferia que as pessoas ganhassem e ele perdesse. E não havia fingimento nele. Ele era genuinamente assim. O irmão Brana sempre foi um cavalheiro. Ele era uma pessoa notória, cheia de paciência, de amor, de humildade. Claro que, como um homem de Deus, ele foi a própria voz de Deus. E não há nenhuma dúvida quanto a isso. Quando nós pegamos as mensagens que foram ordenadas por Deus, foram armazenadas para serem distribuídas nesse tempo em que as pessoas estão perambulando para lá e para cá, de mar a mar, de leste a oeste, em busca de ouvir as preciosas palavras de Deus. Deus nos privilegiou nesta hora com este precioso alimento, com este precioso maná, que é um tipo daquele maná que estava guardado ali no Santo dos Santos, onde a glória da Shekinah imperava, e que Deus nos dá para que nós nos nutramos, né, com todas as vitaminas que nós necessitamos para estarmos naquele glorioso dia do arrebatamento. Que privilégio Deus nos tem dado! Como Ele tem nos agraciado! Deus abençoe os vossos corações, meus irmãos, amigos e todos que nos ouvem nesta hora. Que a maravilhosa graça do Senhor, que tem falado tão tremendamente aos nossos corações, fale ao coração de cada um dos filhos e filhas de Deus nesta hora. Deus vos abençoe.